João 15, versículo 11. Deu certo? Diz assim: essas coisas vos tenho dito para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento, que vos amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Nenhum homem tem maior amor do que este, de algum homem entregar a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos tenho chamado amigos, porque todas as coisas eu ouvi de meu Pai e vos tenho feito conhecer. Não foram vocês que me escolheu, mas eu escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto eu pedi, vocês pedirem em nome do meu Pai, o meu Pai vos concederá. Essas coisas vos ordeno, que vos ameis uns aos outros. Só até aí. Vamos orar? Vamos a Deus em oração. Senhor Deus, a gente te agradece por esse momento. Esse momento tão maravilhoso, Pai, em que a tua igreja se reúne para te adorar, para te engrandecer, para aprender da tua palavra. Senhor, somos muito pequenos, Pai, e te pedimos, se faz presente no nosso meio, nos ensina, conduz o nosso coração ao caminho verdadeiro, Pai. Conduz o nosso coração, Pai, à tua vontade, para que a gente esteja sempre no centro da tua vontade. É o que a gente ora, em nome de Jesus, amém. Gente, esse versículo que a gente leu, esses versículos, ele foi dito por Jesus. E já no versículo 11, a gente vê Jesus falando, dizendo para os discípulos: essas coisas vos tenho dito, para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja completa. Quando a gente olha para esse versículo, a gente tenta associar alegria à felicidade. A gente logo associa o que Jesus estava falando era sobre a felicidade dos discípulos. Só que quando a gente vê, tem um princípio teológico que surgiu muito na Reforma Protestante, quando a Igreja Católica ela dizia que ela era a detentora da verdade, ela era a guardiã da revelação de Deus. Era através da Igreja que a gente conseguia interpretar a Bíblia de forma correta. E a Reforma Protestante ela veio batendo justamente em cima desse princípio. A Reforma Protestante ela veio até algum dos pilares da Reforma se chama somente as Escrituras. Existe um princípio teológico que fala que a Bíblia ela interpreta a Bíblia. A gente não precisa de ninguém um pastor, um padre, para que a gente compreenda a Bíblia. A própria Bíblia ela consegue ser auto-interpretativa ao ponto não que você não consiga, não que você não precise de alguém que entenda a Bíblia para poder ensinar. A gente precisa, mas através da Bíblia a gente consegue ter entendimento. Exemplo, o que a gente viu aqui no versículo 11, Jesus dizendo que ele fala isso para os discípulos para que a felicidade dos discípulos seja completa. Mas o que Jesus estava querendo falar a respeito de felicidade? E a gente volta para o Antigo Testamento e a gente vê que todas as vezes que o Antigo Testamento ele vai falar sobre a alegria, sobre a felicidade, ele está associando isso diretamente à salvação e à paz escatológica. Lá em Isaías 35:10, Isaías fala assim:
E os que o Senhor resgatou voltarão, entrarão em Sião com cantos de alegria. Duradoura alegria coroará a sua cabeça. Júbilo e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Então aqui a gente já começa a entender, quando a Bíblia fala a respeito de alegria e felicidade, ela não está falando de alguém andando achando graça no meio da rua. Ela está falando que ela está associando isso à salvação eterna. Lá em Apocalipse fala que no fim na volta de Cristo, em que Cristo vai fazer novos céus e nova terra, a Bíblia fala que Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. E isso mostra o quê? Uma tristeza que está sendo enxugada de nossos olhos para que a alegria entre. E isso é a alegria da salvação. Lá em Sofonias 3,14 diz assim: canta alegremente, ó filho de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. Então, a Bíblia ela é repleta desse termo, alegria. E a alegria, ela é esse sentimento que a Bíblia fala de alegria, é muito parecida de um escravo liberto. Mesmo com os sofrimentos paralelos, a alegria da sua libertação permanecerá acima de tudo. Então, um escravo, quando ele era liberto, ele ia enfrentar um mundo difícil. Ele ia enfrentar um mundo de preconceito contra eles. Um mundo em que iria deixar ele à margem da sociedade. Ninguém queria ter contato com alguém que foi escravo e tudo. Mas o escravo, mesmo assim, mesmo com os preconceitos, mesmo com os sofrimentos que ele tinha, eles ficavam alegres porque eles foram libertos. E o sentimento do cristão, ele é muito parecido com isso, a libertação do pecado. Porque o pecado, ele não é algo que a gente pode simplesmente dizer, não, hoje eu não quero pecar, eu vou me livrar disso. Não é dessa maneira. A gente sabe que para a gente se libertar do pecado, é uma obra redentora de Cristo para a nossa vida, em que tira a gente de uma prisão e nos liberta. E aí, e a gente entende muito isso em Mateus 5, versículo 11, que Jesus diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês, por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Alegrai-vos, lá em Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Então, os discípulos, eles sempre enfatizavam isso. Jesus, ele sempre enfatizou, consequentemente os apóstolos sempre enfatizaram essa mesma coisa. O sofrimento, ele vai ter a perseguição. Ele sempre vai existir as dificuldades. A gente não vive em um mundo paralelo, em que depois que a gente entregou a nossa vida a Cristo, depois que a gente entendeu o que realmente é o cristianismo, a gente se livrou de todos os sofrimentos. Não. O sofrimento ele permanece. A gente sempre vai viver uma vida complicada. A Bíblia fala que assim como o sol e a chuva, ela vem para os justos, elas vêm para os injustos também da mesma maneira. Então a gente está sobre um mesmo jugo. Entretanto, o ensinamento que nos é dado é: alegrem-se, exultai-vos, fiquem alegres, fiquem contentes. Teve uma pergunta que foi levantada lá no painel interativo, lá na conferência Fortaleza, que acho que foi uma menina que perguntou a respeito do vazio existencial que tem dentro do coração do homem. E isso é muito real. É muito real o vazio que tem no nosso coração. É muito real essa falta de contentamento que a gente tem. A gente sempre quer algumas coisas. A gente está lutando para conseguir um bem material. A gente consegue. No momento que a gente consegue, a gente viu que aquilo ali não supriu. E aí a gente quer conseguir outra coisa.
ao ponto de existir um pensamento filosófico que diz sobre a falta que a falta faz. Quando você consegue todas as coisas que você almeja, quando você consegue tudo aquilo que você sempre desejou, ainda vai existir uma falta, porque o ser humano ele vive em constante incontentamento, ele não se contenta com aquilo que ele tem. E é exatamente nesse ponto que Jesus entra. Davi, um salmo muito conhecido, ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, em nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei a mal algum, porque sei que tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Davi ele mostrou aqui a vida de um cristão. Ele diz assim: eu vou passar pelo vale da sombra da morte, eu vou passar pela dificuldade, eu vou passar pelos desafios que a vida vai me dar, mas eu não temerei a mal algum, porque eu sei que tu estás comigo. E existem pessoas que dizem: não, vem para Cristo, que a sua vida vai mudar, você vai prosperar, você vai ter grandes riquezas. Isso é mentira. O cristianismo ele não ensina isso. O cristianismo ele ensina a você pegar uma cruz e sofrer, mas ele te dá uma grande esperança, que é o que Cristo fala: alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Então Jesus sempre aponta para a esperança. Vai ter dificuldade, vai ter perseguição, as pessoas vão te rejeitar por causa da tua fé, o mundo vai te odiar por causa da tua fé. Entretanto, é grande o teu galardão no céu. Isso aqui que você está sofrendo é uma besteirinha. Vai chegar um tempo em que eu vou limpar dos seus olhos todas as lágrimas, e aí você vai ver que valeu a pena todo esse sofrimento. Então Jesus diz: quando isso aqui estiver acontecendo com você, não fica triste não. Esse é o caminho certo. Esse é o caminho certo. A rejeição, a perseguição. Só que vai chegar um dia em que a esperança de vocês vão ser concreta, vai se concretizar. Amém? Estou indo muito rápido? Não, né? Vamos lá para o versículo 12. Passando aqui. Diz assim: este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João, lá no Evangelho de João, esse que a gente está lendo, no capítulo 15, no versículo 10, Jesus diz assim, que a maneira que a gente vai provar o nosso amor para Ele é através da obediência aos mandamentos dele. Então, a maneira que a gente pode provar, a maneira que as pessoas vão olhar para a gente e ver que realmente a gente está cumprindo os mandamentos que a gente está amando a Deus, é seguindo os mandamentos dele. Não existe essa: eu amo a Deus, eu entrego meu coração, mas o corpo, Deus não quer saber do corpo não, eu me lascar aqui mesmo, Deus quer meu coração. Não existe essa filosofia dentro do cristianismo, não existe. Jesus ele diz que a maneira da gente provar o amor para Ele é obedecendo os seus mandamentos. 2 dias antes, Jesus estava ensinando que a lei e os profetas dependem de dois grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, se a gente quer seguir todos os mandamentos de Deus, a lei e os profetas, basta a gente seguir 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. É isso que Jesus está ensinando. Só que nesse momento, Jesus entrega um novo mandamento. E isso é interessante, porque ele diz: esse é o meu mandamento. Então, se um dia a gente se perguntar: cara, qual é o mandamento que Jesus deixou pra gente? Certo, tem os 10 mandamentos, tem o que a lei fala, mas qual foi o mandamento de Jesus? E ele fala: este é o meu mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. E aí, eu te pergunto, será fácil? Aí basta, se você está em dúvida a respeito dessa resposta, se é fácil ou se é difícil, basta você ver o sacrifício que Jesus fez por sua vida. Tudo aquilo que ele fez.
Não precisa você conhecer doutrinas teológicas, não. Basta você entender aquilo que você já foi ensinado a respeito do sacrifício de Jesus. Que ele era Deus, que ele é Deus, se fez carne, habitou na terra, sofreu, foi rejeitado, foi perseguido, foi traído, foi morto por conta dos nossos pecados. E aí, Jesus diz: amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso mostra um amor sacrificial. E aí, lá em Romanos 12, 9 ao 10, Paulo diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo honrar os outros. No início, o amor seja não fingido. Esse texto ele é autoexplicativo, a gente consegue entender o que é que Paulo está querendo falar. Só que no contexto, o apóstolo Paulo está falando daqueles teatros que existia na Grécia Antiga, em que, eu não sei se vocês já viram, mas eles colocavam uma máscara, os atores colocavam uma máscara de felicidade quando estavam em momentos alegres, e quando estavam momentos tristes da peça, eles trocavam a máscara, colocavam uma máscara com o ator chorando. E o apóstolo Paulo, e o nome dessas máscaras, o nome desses teatros era, salvo engano, no grego era hipócritas, que daí vem a palavra de hipocrisia. E quando o apóstolo Paulo fala o amor não seja fingido, no grego, no original, ele está falando justamente isso, que o amor não seja hipócrita, que não seja uma máscara, que você, no momento ali que está na frente do irmão, você coloca a máscara de felicidade, mas no momento em que você deixa aquela pessoa, você troca a máscara, você vira aquela máscara, você vive um amor fingido, um amor hipócrita. E o apóstolo Paulo ele continua: aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. E aqui vai justamente no que Jesus está falando, o amor sacrificial. O amor fraterno, ele é um amor que um irmão tem pelo outro, um irmão de sangue. E quando Jesus está falando para os discípulos, ele diz assim: o amor de vocês têm que amar uns aos outros. E o apóstolo Paulo, ele reforça isso dizendo: o amor ele não pode ser fingido, o amor ele tem que ser fraternal. Então você não tem que ser uma pessoa fingida diante do irmão, você tem que ser alguém autêntico, alguém que ama de verdade, de forma fraternal. E o amor fraternal, ele logo volta ao amor que Jesus está dizendo. O amor que assim como ele amou, o amor sacrificial, ao ponto, o apóstolo Paulo ainda nesse versículo que eu li para vocês, ele ainda diz: vocês têm que preferir dar honra a outros. E hoje o que a gente vê? Principalmente dentro da igreja evangélica no total. A gente vê pessoas querendo subir em cima das outras para ter o holofote. Pessoas querendo aparecer, querendo receber honra. Totalmente diferente do que o apóstolo Paulo ensina. Que você tem que preferir que o irmão seja honrado. É melhor que o irmão seja honrado do que você propriamente. Então, o evangelho ele vai totalmente contra aquilo que o apóstolo Paulo ensina, aquilo que Cristo ensina, ele vai totalmente contra ao que a gente é ensinado hoje. A gente vive em um egocentrismo muito perigoso dentro da igreja, em que você é o centro de tudo. Deus ele está ali para servir você e só você. Se Deus abençoa um irmão, você logo fica triste, porque aquele irmão está sendo abençoado e você não. E isso mostra o quão doentio está sendo esse egocentrismo. A gente olhando só para nós, só para nós. É só a gente que tem que ser abençoado. É só a gente que tem que ser honrado por Deus. O irmão, ele é gente boa, até tá ali no cantinho. Mas no momento que o irmão começa a ser abençoado por Deus, começa a receber honras, logo a gente fica ferido. E isso eu estou falando no geral.
não, eu não estou falando aqui só na vida da igreja, eu estou falando até até na sua faculdade, no seu trabalho, aonde você estiver. E aí, prosseguindo, e aí a gente entendeu aqui esse mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E isso é sério, que isso fique na nossa mente. E aí, outra coisa, os discípulos, eles cresciam na mesa, na comunhão e no amor não fingido. E isso é muito massa a gente ver esse desenvolvimento da igreja, principalmente no livro de Atos. No livro de Atos, é tipo assim, o livro inicia com Jesus sendo levado ao céu e deixando os discípulos com uma missão. E esse é o livro de Atos. É a história da igreja, é a história dos discípulos, dos apóstolos, do início ali da igreja, dos pais da igreja. E isso é muito massa, a gente ver esse livro e a gente entender e a gente ver como foi o início da igreja. E a igreja, ela crescia em comunhão, ela crescia na mesa, na comunhão, no amor não fingido. Lá em Atos 2:42-43, diz assim: eles perseveraram no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. No versículo 46, diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Você nunca conseguirá, e isso agora não é mais em Atos, e você nunca conseguirá ser um cristão só ou isolado. Você precisa de uma igreja, você precisa dos irmãos. O amor fraternal, ele é igual a um amor sacrificial, é igual à irmandade. Então, a gente vê aqui nesses discípulos um crescimento muito saudável, uma união. Os discípulos, eles não cresceram, os apóstolos ali, eles não cresceram por conta dos milagres, por conta das maravilhas, que Jesus já deixou o caminho ali todo feito para eles, a igreja toda formada. Não. Os discípulos, eles cresciam em reunião, no pátio. Eles cresciam na reunião no pátio do templo, no partir do pão, nas casas. E juntos eles participavam das refeições. E isso mostra um relacionamento muito massa. Um relacionamento muito saudável desses discípulos. E que levou a igreja a suportar as adversidades. Por exemplo, teve um momento lá em Atos que o apóstolo Pedro, ele foi preso. E nesse momento, a gente não vê os discípulos, aqueles discípulos, os apóstolos, se agoniando e dizendo assim: vamos procurar um político, vamos procurar alguém, vamos soltar Pedro. Não. A primeira coisa que eles fizeram foi se reunir e orar. Ao ponto de acontecer um grande milagre, em que o anjo foi buscar Pedro lá dentro. Mas essa não é a questão. A questão é a irmandade que eles tinham. No momento de sofrimento, vamos aqui orar todo mundo junto. A Bíblia fala que eles vendiam as suas propriedades para que ninguém passasse fome. Isso é incrível. Não era um comunismo em que todo mundo vendia as coisas e dava para o governo. Não. Muita gente quer associar o início da igreja ali ao comunismo. Mas não é. É realmente comunidade ali. Uma comunidade verdadeira. Em que um irmão estava passando necessidade. Eles vendiam a propriedade para que ninguém passasse. Isso é muito massa. E isso foi a grande marca dos discípulos naquela época. No versículo 13, nenhum homem tem maior amor do que este, de algum homem entregar a vida pelos seus amigos. Aqui mais uma vez, Jesus dá ênfase ao amor sacrificial. A ênfase não está nos amigos, mas em dar a vida por eles. Está intimamente ligado ao amor sacrificial. Em João 10:11, Jesus diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Cristo nos dá um exemplo de amor a ser seguido.
E lá em 1 João 3,16 diz assim: nisso conhecemos todo o significado do amor. Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Mais uma vez a Bíblia trazendo ali a importância do amor sacrificial, do amor pelo irmão, de um amor verdadeiro. No versículo 15: já não vos chamo mais servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu vos tenho chamado de amigos, porque todas as coisas que eu vos ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Então Jesus aqui ele quebra a barreira da intimidade com a humanidade. O Deus Criador se encarnou na criação e mostra aos seus discípulos que quer a amizade deles. Jesus não ordenou apenas, ele ensinou o caminho. O primeiro nome, antes de ser chamado cristianismo, era realmente o caminho. Era uma filosofia de vida ensinada pelo próprio Cristo. Então aqui a gente vê Jesus realmente quebrando essa barreira entre Deus e a humanidade. Ele rasgou o véu e ele disse: agora eu não vos chamo mais só servo, eu chamo vocês agora de amigo. Um servo ele não conhece onde o seu senhor vai, o amigo conhece. E é isso que Cristo quer dos seus discípulos, é amizade, irmandade, e foi o que Jesus sempre ensinou para eles. Claro que você não vai se colocar numa posição também superior a Cristo, ao ponto de, e aí, macho, tudo bem e tal, sei o quê. Não, a gente tem a reverência por Deus, a gente tem que continuar essa reverência por Cristo. Ele é o nosso Deus. Entretanto, ele rompeu essa barreira e nos fez amigo deles também. E no versículo 16, gente, diz assim: não foram vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e designei para que vá e dê fruto, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, ele vos dê. Jesus começa esse versículo dizendo: não foi vocês que me escolheram. Esse verso ele nos traz uma paz muito grande. Ele nos traz, pelo menos para mim, ele traz uma paz enorme, porque eu vejo quem eu sou, eu vejo as minhas falhas, eu vejo o quão pecador eu sou. Mas quando eu sei que não está na minha, e isso tudo não está na minha escolha, não foi eu que escolhi a ele, mas foi ele que me escolheu, eu vejo que ele, sendo um Deus soberano e conhecedor de todas as coisas, ele viu o quão falho, o quão pecador, o quanto eu sou, eu oscilo na vida cristã. Ele viu aquilo ali, ele viu aquilo que eu sou, e mesmo assim ele me escolheu. E mesmo assim ele escolheu vocês. Nós temos que colocar isso na nossa mente. Não depende de nós. Cristo, ele nos escolheu. E isso tira um fardo das nossas costas. Jesus mesmo, ele fala, e ele não fala para uma multidão de pagãos. Não, ele fala para os religiosos. Ele diz: ei, se você está cansado, venha a mim e eu vos darei descanso. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo: se tu vier para mim, não vai ser as tuas conquistas, não vai ser quem tu é, não vai ser aquilo que tu consegue fazer, não. É o que eu vou fazer em ti. Então, o cristianismo ele é basicamente isso. Não é o que a gente faz, é o que a gente deixa, não. É o que Cristo fez por nós e o que Cristo está nos tornando. E também, Jesus mostra aos discípulos que com todas as limitações dele e tudo quanto eles faziam não dependiam dele. Em Jeremias 1,5 é muito forte. Jeremias fala assim: antes do seu nascimento, Deus falando através de Jeremias, né? Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Deus ele fala aqui muito claramente a Jeremias que antes dele nascer, Deus ele já tinha separado Jeremias. Deus já tinha escolhido.
E isso mostra muito forte a soberania de Deus. E isso é muito ligado ao que Jesus fala. Jesus diz: ei, não foi você que me escolheu, mas foi eu que escolhi a vocês e designei vocês para que vocês vão e dê frutos. Aconteceu com Natanael também. Natanael chega muito cheio de coisa. Pode vir alguma coisa boa de Jerusalém, de Nazaré? E Jesus diz assim, Natanael pergunta a Jesus: de onde você me conhece? E Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo de uma figueira. Isso aqui a gente não sabe muito bem o que aconteceu, mas Natanael teve um momento muito íntimo debaixo dessa figueira. Natanael teve um momento muito individual, ao ponto de Jesus dizer isso: antes que Filipe te chamasse, eu já te vi debaixo da figueira, eu já sei o que aconteceu contigo, eu já conheço a tua história. E Natanael na mesma hora destruiu tudo aquilo que ele tinha, e ele se entregou a Cristo, porque ele sabia que Cristo escolheu ele antes dele chegar ali. Não foi Natanael que escolheu Jesus, mas foi Jesus que escolheu Natanael. Da mesma maneira, não foi nós que escolhemos ele que nos escolheu. E também continua: vos escolhi e vos designei. O cristão, ele não é chamado para uma inércia. Ele foi chamado para a salvação juntamente com a missão de Deus. O verbo grego titenai, que significa designar, se refere a alguém que está sendo colocado em um cargo, assegurando-lhe todas as ferramentas necessárias para cumprir tal cargo. Então esse verbo que Jesus usa, designei, ele não está dizendo: eu te mandei. Se mandei, vai. Não. Jesus está dizendo: eu vos designei, eu vos mandei e coloquei todas as ferramentas necessárias para que você cumpra a missão que eu estou te dando. Não é simplesmente uma ordenança, é uma entrega também das ferramentas. Vai e eu vou estar contigo. E eu vou cumprir tudo aquilo que eu falei para ti. Não vai ser tu. O teu trabalho é só ir. Então, resumindo, você foi chamado de uma forma divina para cumprir uma obra divina. E foi-lhe dado todas as ferramentas necessárias para exercer tal função. O local pouco importa. O importante é a sua função. Faculdade, escola, trabalho, roda de amigo, você já tem suas ferramentas. Sendo assim, tudo que perdides em meu nome, o meu Pai concederá. Cristo nos ligou novamente ao Pai e agora temos intimidade com Ele. Antigamente, para a gente chegar a Deus, era necessário a gente ir no sacerdote e chegar e dizer: não sei o quê. E o sacerdote era que ligava Deus ao povo. E agora, Cristo, ele fez essa ligação. Ele construiu essa ponte que separava o homem de Deus. Cristo, ele construiu e agora está ligado. Agora você pode chegar a Deus através disso. E Cristo disse: tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai vai conceder. E aí a gente já aprendeu nos versículos passados que não é uma bola de cristal, né? Não é um gênio da lâmpada, que a gente diz assim: Deus, eu quero um carro, quero uma Hilux zerada, em nome de Jesus. Aí pronto, aparece. Não. Quando a gente está ligado ao coração de Deus, quando a gente está obedecendo aos seus mandamentos, a gente não consegue pedir coisas para o nosso benefício. E tudo que a gente for pedir, ou é para a glória dele, ou é para benefício do reino de Deus. Então, prosseguindo, gente, para a gente concluir, agora já no versículo 17, Jesus termina não, né? Que aqui está no meio ainda da conversa. Nos próximos domingos a gente vai continuar as exposições. Mas essa pregação eu termino com esse versículo de Jesus. Estas coisas vos ordeno, que vos ameis uns aos outros. Aí a gente pergunta: cara, Jesus é muito repetitivo. Jesus fala a mesma coisa sempre. Só que muitas vezes a gente fala isso porque a gente não entende a cultura judaica. Os judeus, quando eles queriam enfatizar, eles repetiam. A gente não. A gente coloca em caixa alta, negrito, imprime assim um outdoor. Mas os judeus não. Os judeus, eles repetiam.
E se era algo importante, eles repetiam. É por isso que vocês muitas vezes vão ver na Bíblia coisas repetitivas, até dentro do mesmo capítulo. E se Jesus repetiu isso, o meu mandamento é esse, que amem uns aos outros, é porque é algo importante. Jesus, como um bom judeu, ele enfatizou isso. E esse é o meu mandamento, amem uns aos outros. A gente muitas vezes é ensinado que o amor, ele é um dom. Eu ouvi muito isso, muito. Principalmente dentro da igreja pentecostal, a gente ouvia muito isso. Aquela irmã tem o dom do amor. Ela consegue amar, cara, a gente chega lá, tem aquele negócio, ela ama muito. Mas quando a gente coloca o amor como um dom, e isso foi um erro de tradução, né? A Almeida, ela colocou no capítulo 13 de Coríntios, colocou o dom do amor. Só que a gente sabe que aqueles textozinhos que tem em cima da Bíblia, ele não é inspirado. Os versículos são inspirados por Deus. Agora, aqueles textozinhos que a gente tem em cima, Jesus salvou o paralítico, Jesus não sei o quê. E lá em 1 Coríntios, a Almeida colocou o dom do amor. E isso ele trouxe uma certa interpretação errada. Porque o amor, ele não é um dom. O amor é um fruto do Espírito. Quando a gente entende o amor como um dom, a gente entende que eu posso ter o amor, mas talvez o irmão pode não ter. É um dom. É um dom que Deus concedeu. Só que o amor, ele é um fruto do Espírito. E fruto do Espírito é necessário que todos tenham. A gente olha o fruto do Espírito, domínio próprio, né? A gente pensa assim, não, desse domínio próprio eu nunca vou conseguir. Se alguém espoletado, não quer nem saber de paciência, né? Meu negócio é resolver as coisas na hora. E não. E o fruto do Espírito, quando a gente tem o Espírito Santo, esses frutos eles são gerados na gente. É de uma hora para outra? Não. Se você plantar uma árvore, daqui que ela venha dar frutos, é um tempo. É necessário regar, é necessário cuidar para que ela dê frutos. E assim é a vida do cristão. A gente tem os frutos do Espírito, mas é necessário que a gente venha cultivá-los, é necessário que a gente venha buscá-los, é necessário que a gente venha pedir a Deus. E com o tempo, Deus ele vai concedendo esses frutos para a gente. E aí, o amor, ele é esse fruto, ele não é um dom. E aí, gente, agora para a gente passar para um momento de aplicação, lá em João 13:35, Jesus fala algo muito importante. Jesus diz assim: e nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vocês andarem arrumadinhos. É isso? Não. E nisso conhecerão que sois meus discípulos, se vocês dar esmola, fazer boas obras. Não. Jesus ele fala: e nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor, ele é aquele rótulo que é colocado no cristão e que diz, aquele ali é um cristão verdadeiro. Não é se você anda de manga comprida, de terno e tal. Não, isso não mostra que você é cristão. E se você é uma pessoa fervorosa dentro da igreja, que fala em línguas, que grita, que pula, não. Isso não mostra que você é um discípulo. O que mostra se o cara é um discípulo verdadeiro é o amor. E quando a gente ama uns aos outros. A igreja primitiva ela era conhecida por isso. Quando eles se reuniam, eles se abraçavam, eles se beijavam, eles partiam pão e era algo lindo aquilo ali que chamava a atenção de todos, porque o amor ele estava no meio deles. E aí, gente, para a gente finalizar, a salvação nos traz alegria, ela nos traz contentamento e nos faz ser feliz em meio ao sofrimento. A salvação, a gente aprendeu no início dessa exposição que a salvação ela traz alegria para a gente. Ela traz contentamento, mesmo que a gente esteja sofrendo. Segundo, você não conseguirá se manter de pé sozinho. A igreja de Deus, a reunião dos santos, é que fortalece o cristão para seguir caminhando. É através da comunhão que Deus nos molda no seu caráter. 3. Ame sem fingimento, sem hipocrisia.
Busque o fruto do Espírito e ame as pessoas de verdade. E também a gente aprendeu nessa exposição que você não foi chamado para inércia, para ficar parado. Você foi chamado para cumprir uma missão de Deus. E Deus já te designou e já te deu todas as ferramentas necessárias. Amém, galera? Pois era isso. Deus abençoe cada um. Amém.